Mas a palavra do Senhor vai nos dizer aqui em Samuel, capítulo 1 Samuel, no capítulo 8, tá? Nós vamos estar lendo aqui para que você, pai, você, mãe, servo de Deus, mulher de Deus, que talvez hoje esteja aí se perguntando o que eu fiz. Onde foi que eu errei? Eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu fui temente ao Senhor. Eu pedi tanto a Deus para que o meu filho não se afastasse e hoje ele se afastou. Eu quero que você acompanhe comigo 1 Samuel no capítulo 8. Diz assim: Olá, seja bem-vindo, meu nome é Silvia e esse é o nosso canal Som da Palavra. Esse canal visa trazer uma palavra do Senhor direto para o teu coração. Ora nós vamos trazer uma palavra, ora vamos trazer um louvor, uma pregação, mas tudo para edificar a sua vida, tudo para edificar o teu coração. Seja muito bem-vindo. Aqui eu tenho certeza que você vai encontrar palavras que vai te motivar a permanecer firme na presença do Senhor. Não é fácil muitas das vezes caminhar em meio às turbulências da vida, mas nós servimos a um Deus poderoso que pode todas as coisas. E hoje nós queremos trazer uma palavra especial diretamente para os pais. O porquê dessa palavra? Nos últimos dias eu me deparei com uma notícia, um tanto eu considero uma notícia triste, né? Pelo fato da filha de uma pastora muito conhecida ter se afastado dos caminhos do Senhor. E o mais triste nessa questão é que nós vemos pessoas falando coisas como se conhecesse a vida particular das pessoas e até mesmo culpando essa pastora por causa da filha ter escolhido ter se afastado do caminho do Senhor. Então por isso eu quis trazer essa mensagem hoje. Eu como filha e hoje como mãe, eu tenho a minha visão nessa questão, né? E eu quero compartilhar aquilo que eu penso com você. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios 22. Provérbios 22, no capítulo 22, no versículo 6. Vamos ver o que o Senhor tem para falar com os pais. Pode ser pai, pode ser vó. Aqui não está falando necessariamente com o pai ou com a mãe, mas aquela pessoa responsável por estar cuidando daquela criança. Muitas crianças não têm mais o pai, mas tem uma referência num tio, numa tia, ou até mesmo num amigo, uma pessoa próxima. Então, o que a Bíblia vai nos orientar sobre essa questão da instrução da criança na presença de Deus? Vamos lá, capítulo 22 de Provérbios vai nos dizer assim no versículo 6. Diz assim: depois eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 8, tá bom? Vamos passear pela Bíblia um pouquinho. Aqui no capítulo 6 está dizendo: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Bom, esse versículo aqui parece um pouco complexo quando a gente vê que existem filhos que mesmo que os pais criem eles bem criados, eles se desviam muitas das vezes da presença do Senhor. Então aqui está dizendo: ensina o menino no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Dá a entender para muitas pessoas que isso daqui é enfático. Se eu criar o meu filho, se eu orar, se eu buscar, se eu jejuar por ele, ele não vai se desviar. Então muitas pessoas, quando chega a um determinado tempo na sua vida, um determinado tempo na vida do seu filho, aquele filho que foi instruído, teve um pai bondoso, uma mãe sábia, essa criança, ou esse jovem, no caso, se desvia do caminho do Senhor. Vai viver suas próprias escolhas, vai viver sua própria vida e se afasta da presença de Deus. E com isso, muitos pais, eles colocam em si um sentimento de culpa muito grande. Eles se perguntam: onde foi que eu errei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer.
Eu dei a atenção devida ao meu filho, eu fiz o que eu deveria ter feito como servo de Deus, como serva de Deus, e agora o meu filho está afastado. Então, para que você se libere desse sentimento de culpa, eu vou trazer um exemplo que não é muito falado sobre essa parte da vida de um profeta muito conhecido na Bíblia. Esse profeta foi fruto de um milagre e fruto de uma promessa. A mãe dele, Ana, fez uma promessa ao Senhor porque ela era uma mulher estéril, né? Em outro momento nós vamos nos aprofundar mais sobre a história de Ana, mas nesse momento eu quero trazer sobre uma parte da vida desse profeta chamado Samuel, que muitas pessoas não conhecem. E por não conhecer, às vezes traz em si um sentimento que isso não deveria estar acontecendo comigo. A Bíblia vai nos mostrar que Samuel era um homem muito temente a Deus e desde a sua infância ele foi consagrado ao Senhor ainda antes de existir. A mãe dele fez uma promessa ao Senhor, a Ana fez uma promessa ao Senhor que se Deus lhe desse um filho varão, porque naquela época era muito importante ter um filho homem, se Deus desse a ela um filho varão, ela consagraria esse filho a Deus e ela o deixaria no templo para servir ao Senhor. Então somente ela queria que Deus desse um filho para ela, para que ela se livrasse da vergonha que ela sentia e da tristeza que ela tinha em não poder gerar. Então, Deus ouviu a oração de Ana quando ela foi até o templo e fez uma oração sincera, profunda no seu coração. E o Senhor deu a ela esse filho. E ela colocou o nome desse filho de Samuel. Samuel, então, depois que desmamado, ela cumpriu a promessa que ela tinha feito ao Senhor e então entregou Samuel ao sacerdote Eli, para que pudesse ser então ali ensinado, instruído no templo, na casa do Senhor. E devido a Ana ter sido fiel à sua promessa, Deus lhe concedeu outros filhos. E Samuel ficou crescendo ali. A palavra do Senhor dizia que ele crescia em graça aos olhos do Senhor. E ele era um jovem temente. Foi criado no meio de um povo ali, apesar de ser o povo de Deus, mas que fazia muitas coisas erradas. Mas ele foi temente em todo o seu andar, em toda a sua vida. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer aqui em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 8, tá? Nós vamos estar lendo aqui para que você, pai, você, mãe, servo de Deus, mulher de Deus, que talvez hoje esteja aí se perguntando o que eu fiz. Onde foi que eu errei? Eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu fui temente ao Senhor. Eu pedi tanto a Deus para que o meu filho não se afastasse e hoje ele se afastou. Eu quero que você acompanhe comigo 1 Samuel no capítulo 8. Diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos, olha só, filhos de Samuel. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. O que essa palavra vai nos mostrar? O que esses versículos vêm nos mostrar? Samuel era um homem temente a Deus. Foi um dos maiores profetas de Israel. Não tem assim o que contestar na conduta de Samuel. E eu tenho certeza que todo esse exemplo ele passou para os seus filhos, assim também como o mau exemplo dos filhos de Eli, a forma como Eli morreu, né? A forma como os filhos de Eli, que eram sacerdotes de Israel antes de Samuel, né? Samuel foi criado com eles, viu tudo de errado que os filhos de Eli faziam, a omissão de Eli em corrigir os próprios filhos.
Eu tenho certeza que ele também corrigiu os seus filhos. Porém, os filhos de Samuel, eles preferiram andar conforme o desejo do seu coração, na concupiscência dos seus olhos, na concupiscência da carne. O que traz para você, pai, mãe, que hoje talvez esteja sofrendo ou trazendo consigo um sentimento de culpa pelo teu filho ter se afastado do caminho do Senhor, traz para você uma palavra de que, apesar de você ter feito tudo certo, o seu filho, ele tem uma escolha própria. Ele pode escolher o que ele deve fazer da vida dele. Não é culpa sua. Não foi você que não orou bem, não foi você que não jejuou, não foi você que não buscou pela madrugada. Você sabe que você fez o que deveria ter feito. Você sabe que você instruiu, você sabe que você ensinou. Você sabe que você mostrou as mazelas da vida para que seu filho não entrasse por esse caminho. Mas ainda assim ele entrou. Mas hoje Deus tem uma palavra de consolo para você. Pode ter certeza. Quando aqui vai dizer ele não se desviará, não significa também que ele não vai se afastar. Ele pode estar afastado, mas a mente dele nunca vai deixar de lembrar daquilo tudo que você ensinou. Eu como filha, hoje como mãe, meu coração pesa muito de pensar que amanhã o meu filho pode vir a se desviar. Mas ele vai crescer e ele vai fazer as escolhas dele. Vou procurar instruí-lo, ele ainda é muito pequeno, tem apenas 1 ano e 8 meses, e eu vou fazer de tudo para instruí-lo na presença do Senhor, principalmente com o meu exemplo. O nosso exemplo, ele fala mais do que qualquer palavra, ele fala mais do que qualquer livro ou qualquer exemplo exterior da sua casa. O seu exemplo para o seu filho, ele fala mais do que tudo. Então, eu preciso procurar ser exemplo para o meu filho, assim como os meus pais foram exemplos para mim. Meu pai e minha mãe foram pais maravilhosos. Mas nem por isso eu não deixei de pensar em me desviar quando jovem, quando adolescente. A minha maior vontade era de ir para o baile com as minhas primas. Eu tinha aí a faixa etária de 11, 12, 13 anos. A minha maior vontade era de conhecer o baile, porque elas iam e eu queria muito ir. Se eu tivesse 18 anos, com certeza eu iria. O desejo do meu coração naquele momento era ir. Depois o tempo foi passando e eu costumo dizer que quando eu virei, assim, Deus me dei de cara com Deus, na esquina, como dizem, né? E teve um dia que eu tive um encontro com Deus. Eu ia na igreja, já era batizada nas águas, mas eu ainda não tinha tido um encontro com Deus verdadeiro, eu e Deus. E eu tive esse encontro. Graças a Deus, Deus me guardou e eu estou aqui. Nunca mais tive esse desejo, mas eu tive. E talvez eu poderia ter me desviado. Depois tivemos várias oportunidades de fazer coisas erradas. Todo jovem tem oportunidade de fazer coisas erradas. Mas pela graça, não é por mim. Pela graça de Deus, Ele me guardou e eu estou aqui. Mas mesmo que eu viesse a me desviar, não seria culpa da minha mãe. Não seria culpa do meu pai. E eu jamais iria esquecer de tudo que eles me ensinaram. Eu costumo dizer para minha mãe, eu costumava dizer, né, hoje em dia nem tanto, mas eu costumava dizer para ela o seguinte: mãe, eu não tenho no meu coração desejo de me afastar dos caminhos do Senhor. Mas se eu chegasse a me afastar e querer esquecer tudo que você me ensinou, a senhora me ensinou juntamente com meu pai, mesmo que isso viesse a acontecer, a culpa não seria de vocês. Vocês fizeram tudo, nos instruíram em tudo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Eu sou irmã de 5 irmãos, né? Um está na glória com o Senhor. E os outros todos estamos todos na presença do Senhor. Tenho uma irmã também, querida. E todos estão na presença do Senhor. A gente vai ver aqui na palavra do Senhor, falando sobre Samuel e os seus filhos. A gente vai ver que os filhos de Samuel, eles não trilharam o mesmo caminho que Samuel. Eles foram infiéis a Deus. Eles não trilharam o mesmo caminho que o pai. E o povo percebeu isso. O
povo viu isso e falou: Samuel, seus filhos não são como você, nós queremos um rei. Só que Samuel, ele não se culpou. Samuel também não culpou a Deus. Nós vamos ver que Samuel, ele vai e se entristece porque o povo pede um rei, quando o rei deveria ser único, que é Deus. E ele se entristece e a palavra vai nos dizer que ele ora a Deus. Apesar dos seus filhos estarem afastados, Samuel não deixou a intimidade dele com Deus de lado. Samuel não deixou aquele problema na sua casa afetar o relacionamento dele com Deus. Ele continuou orando, ele continuou buscando. E a gente vai ver aqui em toda a história que quando Samuel unge Saul, depois unge Davi, ele vai até lá, antes de Saul falecer, né? Ele ainda estava ali fiel. Ele já tinha ungido Saul, ungiu a Davi e foi até o fim da sua vida fiel a Deus. Ele não se afastou. Os problemas da sua casa, os problemas do povo, não impediu de manter um relacionamento com Deus. Porque alguém poderia dizer assim: olha, nós estamos pedindo um rei para os seus filhos. Os seus filhos não são como você. Eles deveriam ser como você. É por isso que nós estamos pedindo um rei. E depois que ele viu que o rei Saul se corrompeu, poderia pensar: se os meus filhos tivessem sido fiel, isso não teria acontecido. Mas não, em momento nenhum a gente vê Samuel se culpando, porque ele sabe o grande homem de Deus que ele foi. Tristeza, eu acredito que ele teve sim. Eu acredito que Samuel se entristeceu por ver que, apesar de todo o exemplo que ele deu, os filhos dele não seguiam o mesmo caminho. Então, a gente deve pegar como exemplo: Silvia, mas você não sabe o que eu estou passando. Talvez eu não saiba, mas Deus sabe. Deus conhece teu coração, pai. Deus conhece teu coração, mãe. Deus conhece teu coração, avó, vô, tio, tia. Você que cuidou, que zelou desse jovem, dessa pessoa, talvez já esteja até adulto e está afastado. Deus conhece o teu coração. Não se culpe, não carregue esse fardo da culpa, sabe? Entrega na mão do Senhor, o fardo do Senhor é leve. Entrega na mão dele e fala: Senhor, está nas tuas mãos, está doendo, está machucando, eu estou chorando, mas vai passar, vai passar. E o Senhor vai ser fiel na tua vida. Então, se você conhece alguém que está passando por essa situação, de repente até mesmo com esse sentimento de culpa, ore por ele, ajuda ele em oração. Não diga: tá vendo? Olha, fulano está passando por isso, olha, o filho de ciclano. Isso é uma coisa muito grave, porque quem nos garante que nós não vamos passar por algo parecido ou até pior, né? Então vamos orar, vamos entregar na mão do Senhor. Então uma coisa que a minha mãe sempre nos ensinou, e isso com exemplos, é que a gente não deve ficar falando do filho dos outros, né? Mas aquele filho da fulana, o filho do vizinho, a filha, olha, sabe? Porque às vezes aquilo volta nos nossos próprios filhos. A gente vê muitas pessoas que, de tanto falar que o filho de alguém era assim, o filho dele fez igual ou pior. Então isso é muito grave. Quando você vê o filho de alguém afastado, ore por ele. Peça a Deus por ele. Faça um propósito pela vida dele. E cuidado para que amanhã você não esteja passando pela mesma coisa. Então vamos ter cuidado. Não vamos ficar dizendo: o filho de fulano faz assim, faz assim. Meu filho não fez, mas você vai ter neto. Você vai ter, a vida ela continua, sabe? Então vamos ter cuidado. Você pode ter sido uma bênção, seu filho pode ter sido uma bênção, seu neto pode ter sido uma bênção também, mas isso não é mérito seu, isso é graça. Agradeça a Deus, porque você conseguiu vencer, o seu filho conseguiu vencer, o seu neto conseguiu vencer, e entregue
os filhos dos outros, o neto do outro na mão do Senhor. Olha, eu posso estar errada, mas é muito difícil uma pessoa que julga o filho dos outros, fala dos filhos dos outros, não passar por algo parecido. Passa sim, passa sim. Então, vamos ter cuidado, vamos nos colocar no lugar do outro. Mesmo que você não tenha passado por tal situação, ou mesmo que você tenha sido uma bênção, seu filho foi uma bênção, você é uma bênção, mas vamos ter cuidado, vamos buscar, vamos orar, vamos ajudar o outro em oração. Apesar de nós ensinarmos os nossos filhos o caminho, no caminho, quando diz no caminho, é porque nós precisamos estar no caminho também. Não é só falar, olha, o caminho é aquele ali. Não, é falar, filho, o caminho é esse aqui. Esse caminho que eu estou andando, é esse caminho. Tá, filho? Porque senão você vai mostrar, como eu disse antes, o nosso exemplo fala mais do que qualquer outra coisa. Então, vamos orar, pedir a Deus para ter misericórdia dos nossos filhos. E você, pai, mãe, que está passando por essa situação, se libere desse sentimento de culpa. Silvia, mas eu sei que eu sou culpado. Eu sei que eu sou culpada. Silvia, eu sei que eu deveria ter feito mais pelo meu filho. Eu sei que eu deveria ter mostrado a ele no caminho, não apenas o caminho. O que eu faço? Isso vai ficar para um próximo vídeo. Vamos orar? Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que vê todas as coisas e o Senhor está me vendo agora, vendo cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Deus querido, eu te peço perdão dos nossos pecados agora. Peço perdão por tudo aquilo que tenhamos feito e entristeceu o Teu Espírito Santo. Entristeceu o Teu coração. Nos perdoe, Senhor, porque somos falhos, somos humanos. Senhor, que o Teu nome venha a ser exaltado sobre toda a terra. Que o Teu nome venha a ser conhecido sobre toda a terra. E que a Tua misericórdia repouse sobre nós. Pai, aonde tiver um pai agora, uma mãe, um tio, uma avó, alguém se sentindo culpado porque o filho desviou, o sobrinho desviou, achando que eu não fiz como eu deveria ter feito. E Tu bem sabes, Senhor, que essa pessoa é isenta de culpa. Senhor, que o Senhor coloque no coração deles agora o sentimento de liberação dessa culpa. Que eles não venham mais sofrer, Senhor. Que eles não venham mais, ó Pai, estar com esse sentimento de sofrimento. Sabe, Senhor, porque Tu sabes que o ser humano, ele tem escolhas próprias. E muitas das vezes esse pai, essa mãe, esse responsável cuidou, zelou, ensinou no caminho, mas essa pessoa resolveu se afastar. E talvez agora esse responsável, esse pai, essa mãe, está se sentindo culpado. Talvez, quem sabe, Satanás coloque uma tristeza tão profunda no coração deles, para que eles se sintam culpados, não consigam nem se levantar, sabe? Talvez eles tenham deixado a vergonha tomar conta, porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e meu filho está dessa maneira. Pai, vai repreendendo todo espírito de vergonha, joga por terra, e que essa pessoa hoje entenda que o ser humano, ele tem o livre-arbítrio, o ser humano, ele tem as suas próprias escolhas. Pai, libere esse coração. Pai, que essa pessoa possa se liberar desse sentimento de culpa e entender que tudo na vida tem um propósito. Talvez ele ou ela não entenda o propósito desse afastamento, mas o Senhor bem sabe que lá na frente vai ter um grande testemunho para contar. Nós não podemos nos amedrontar diante das circunstâncias, não podemos temer, mas nós devemos confiar no Senhor e entender que o Senhor é um Deus forte, poderoso, que peleja por nós. Toma esse pai, toma essa mãe nas tuas mãos e que a partir de hoje eles se sintam confortados com esta palavra. Samuel foi um grande homem de Deus, mas nem por isso os seus filhos deixaram de se desviar.
Sabe, Senhor, toma nas tuas mãos, guarda, ministra no coração desse pai, dessa mãe e abençoa a cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se libere desse sentimento de culpa. Olha, mesmo que ele ou ela esteja afastado, entenda que ele ainda está te observando. Mostra para ele, mostra para ela que você continua servindo e que você continua confiando, apesar das circunstâncias, nesse Deus que você o ensinou a conhecer. Nesse Deus que você mostrou durante toda a sua vida, durante toda uma trajetória. Eles estão te observando, mesmo que eles não falem. No momento certo, você vai entender que para tudo há um propósito, mesmo que agora os teus olhos não vejam. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Paz do Senhor.